Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de revisão. Estamos na frente 2 e hoje vamos para a aula número 6. Esta aula fala sobre ótica geométrica, beleza? Mas antes, olha a diquinha musical. Essa dica musical é sensacional, gente. Escuta isso. Não deixem de ouvir esta música. Muito, muito, muito boa. Então, pegue o seu caderno de revisão, página 15, aula número 6, exercício número 1. O experimento de Eratóstenes consistiu em medir a sombra projetada por duas hastes perpendiculares ao solo, separadas por determinada distância na mesma hora do dia, calculando assim o raio da Terra. O mesmo experimento poderia ser realizado na superfície de Marte. Suponha que Spirit e Curiosity separados entre si por uma distância de 2.400 quilômetros e posicionados conforme indicado na figura, ergam hastes de 1 metro cada. Considere o Sol a pino na Curiosity e a sombra projetada pela haste da Spirit tendo 0,7 metros. Nas condições descritas para o experimento, eu quero o valor calculado para o raio de Marte. Então, o Eratóstenes, ele conseguiu medir o raio da Terra. Então, essas duas naves aqui foram para Marte, né? São naves que foram enviadas a Marte, elas não são tripuladas, é claro, e elas estão fazendo experimentos. Então, aqui é um exemplo, é claro. Uma está aqui, a outra está aqui, a distância entre elas, 2.400 quilômetros. Eles colocam hastes verticais, ó, haste vertical e a haste vertical. As hastes, é claro, formando 90 graus. E tem o Sol aqui, ó, os raios solares a pino, como ele está dizendo aqui, bem na incidência da Curiosity, tá? Que mais? Aqui ele pediu para notar e adotar tangente de θ é o próprio ângulo θ. Então, vamos fazer a figurinha aqui, ó. Aqui eu desenhei a haste na vertical, tá aqui, ó. Certo? Essa haste tem 1 metro, tá? E aqui também, ó, é a haste, ó, tá desenhada aqui a haste, ok? 1 metro. Ângulo θ, ó, eu redesenhei a figura aqui. E ele disse que essa distância aqui, ó, ou seja, esta sombra projetada é de 0,7 metros. Então, eu fechei aqui o triângulo, 0,7 metros. O que eu fiz? Tangente de θ, cateto oposto, 0,7, está aqui, dividido pelo cateto adjacente, 1. 0,7 dividido por 1 dá 0,7. Então, a tangente de θ deu 0,7. Como ele pediu para aproximar tangente igual ao ângulo, então o ângulo θ, 0,7 radianos. Agora, basta fazer uma regrinha de 3. Esse 0,7 radianos, que é esse ângulo, que é este ângulo, ó, e que é este ângulo, ele vale 0,7 radianos, ele corresponde a esse pedaço de arco aqui de 2.400 quilômetros. Então, regrinha de 3, 0,7 radianos corresponde a 2.400 quilômetros, tá? Uma volta completa na circunferência são 360 graus, que corresponde a 2π radianos. E uma volta completa na circunferência é o próprio comprimento da circunferência, 2πr. Então, eu fiz a regrinha de 3, agora nós vamos multiplicar em cruz. Então, ó, 2πr vezes 0,7, 2πr 0,7 está aqui, e 2π vezes 2.400, 2π, 2.400. 2π aqui, cortou com 2π aqui. O 0,7 está multiplicando, passa dividindo. 2.400 dividido por 0,7,
3.429 quilômetros, aproximadamente, né, 3.400 quilômetros, alternativa C. Então, com essa experiência, simplesmente colocando as hastes, eles conseguiram calcular aqui, ó, o raio do planeta Marte. Bem louco esse problema, hein? Então, vamos ouvir mais um pedacinho do David Bowie. Número 2, pessoal, vamos lá. PUC 2020. Um carrinho executa um movimento uniforme ao longo de uma trajetória retilínea que coincide com o eixo principal de um espelho esférico, cujo raio de curvatura é 100 centímetros. Então, eu tenho aqui um espelho esférico, um carrinho aqui caminhando em movimento uniforme em cima do próprio eixo principal. Ele deu que o raio de curvatura vale 100 centímetros. Já dividi por 100, passei para metros. Raio de curvatura 1 metro, mas nas equações que nós usamos para espelho, nós usamos distância focal, que é a metade do raio. Então, se o raio é 1 metro, a distância focal do espelho, meio metro, ok? O cronômetro é zerado quando o carrinho passa exatamente sobre o centro de curvatura do espelho. Então, aqui para a gente, ó, o centro de curvatura do espelho é como se fosse o espaço inicial do carro, S0, tá? A partir daí, verifica-se que no instante 2,5, o espelho esférico conjuga uma imagem invertida e aumentada 2 vezes do carrinho. Gente, aumento da imagem, chamamos de aumento linear transversal. Representamos pela letra A. Quando a imagem é direita, o A é positivo. Quando a imagem é invertida, o A é negativo. Aqui ele diz que a imagem é invertida, então A negativo. Ele disse que a imagem é aumentada 2 vezes, então A igual a 2, número inteiro. Lembra que se ele dissesse que a imagem é 2 vezes menor, nós escreveríamos menos 1 sobre 2. Sempre que é menor, em forma de fração. Sempre que é maior, número inteiro. Muito bem. Adotando-se o referencial do vértice V do espelho esférico e a orientação positiva, conforme indica na figura, aqui, ó, orientação positiva para lá, ele pede a função horária do espaço em função do tempo para o movimento do carrinho em unidades do Sistema Internacional. Então, antes vamos lembrar 2 formulinhas importantes que vocês não devem esquecer nem para espelho e nem para lentes. Equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F é a distância focal do espelho. Se for um exercício de lentes, F é a distância focal da lente. Lembrando de mais uma coisa, se o espelho for côncavo e se a lente for convergente, a distância focal é positiva. Se o espelho for convexo ou uma lente for divergente, essa distância focal são, né, no caso, negativas, tá? P, o que é P? Distância do objeto ao espelho ou à lente. P', distância da imagem ao espelho, tá? A, aumento linear transversal, posso calcular de 3 maneiras. I sobre O. I, tamanho, altura da imagem. O, tamanho, altura do objeto. Também pode ser calculado como menos P' sobre P, são os mesmos P e P' daqui, ou ainda F sobre F menos P. F é a distância focal e P, distância do objeto ao espelho. Então, com essas 2 formulinhas e sabendo as regrinhas de sinais, nós fazemos qualquer exercício de espelhos e de lentes, tá? Muito bem, então vamos lá. A posição inicial do carrinho, S0, 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Por quê? Porque ele disse que o carrinho, ó, cronômetro é zerado, eu começo a contar o movimento a partir
daqui, quando ele passa pelo centro de curvatura. O centro de curvatura é o raio de curvatura aqui, ó, na verdade, 1 metro, tá? Portanto, o espaço inicial do automóvel, 1 metro. Na posição 2, onde este carro está? Não sei, vamos calcular. Olha o que eu peguei. Eu peguei a primeira parte da fórmula A e a última parte da fórmula, F sobre F menos P. Tá aqui, ó. A, F sobre F menos P. A, aumento linear transversal, foi dado aqui, ó, menos 2. Troquei A por menos 2. F, a distância focal do espelho, já descobrimos aqui, meio. Como é um espelho côncavo, distância focal positiva. Então, troquei o F por meio aqui e aqui também. Menos P. Multiplico em cruz. Menos 2 vezes menos 2 vezes, abre parênteses, meio menos P, tá aqui, e meio vezes 1, meio. Distribuir, menos 2 vezes meio, menos 1. Menos 2 vezes menos P, mais 2P igual a meio. Esse 1 negativo, jogo para o lado direito positivo, fica meio mais 1, 1,5. 1,5 dividido por 2, 0,75 metros. Então, essa é a posição final deste carrinho. Então, no instante zero, ele está aqui, ó, no espaço 1 metro. No instante 2, ele andou, ele está na posição, no espaço 0,75 metros. Agora, ele pede a velocidade, ele pede a função horária, é a fórmula do sorvete, já que é um movimento uniforme, já tem o espaço inicial, preciso descobrir a velocidade. Como que eu descubro? ΔS sobre ΔT, ok? Então, ΔS, espaço final onde ele chegou, 0,75, menos o inicial de onde ele partiu, 1, e o tempo, 2,5 segundos, tá? Tá dado aqui no texto, ao tempo, 2,5 segundos, ok? Então, vai ficar menos 0,25 dividido por 2,5, menos 0,1. Olha que interessante, tinha que dar movimento retrógrado, velocidade negativa, porque vocês estão vendo aí na figura que ele caminha contra a orientação da trajetória. Função horária do espaço, S é igual, o S0, espaço inicial 1, velocidade menos 0,1t, unidades do Sistema Internacional, alternativa B de bola, ok? Portanto, o número 2 também está prontinho, certinho, pessoal? Número 3. Consultando o manual de um automóvel, na seção de retrovisores laterais, você se depara com a seguinte afirmação: os espelhos dos retrovisores laterais são convexos a fim de ampliar o ângulo de visão. Suponha que você esteja dirigindo e observa 2 carros alinhados atrás do seu. O primeiro carro, carro 1, a uma distância de 5 metros do espelho retrovisor lateral do motorista. Distância do objeto, que é o carro que vem atrás de você, até o espelho é chamado de P. Como são 2 carros, carro 1 e carro 2, então eu chamei de P1. Distância do objeto do primeiro carro até o meu espelho retrovisor, P1, 5 metros. E o segundo carro, ele vem a uma distância 10 metros do espelho retrovisor. Então, distância do objeto ao espelho, ou seja, do segundo carro ao espelho, chamei de P2, 10 metros, tá? Considerando-se o retrovisor lateral como espelho esférico convexo, de raio de curvatura 5 metros, opa, já para aí. Raio de curvatura 5 metros. A distância focal é sempre a metade do raio. Se o raio vale 5, a distância focal vale 2,5. Detalhe, se o espelho é convexo, raio de curvatura e distância focal são negativos. Então, nós vamos trabalhar com F menos 2,5 metros.
Muito bem. Então, considerando o retrovisor lateral como espelho convexo de raio de curvatura 5 metros e que os carros 1 e 2 possuam a mesma altura real, ele pede a razão entre as alturas das imagens do carro 1, ele está chamando a altura da imagem de Y', e a altura do carro 2, Y'2. Então, ele quer a divisão entre as alturas. Naquela nossa formulinha lá atrás, onde está I sobre o I é a altura da imagem. Aqui, em vez de chamar de I, ele está chamando de Y. Então, para o carro 1, a altura do carro 1, Y'1, e para a altura do carro 2, Y'2. Ok? Então, vamos lá. A é I, repetir a fórmula só para lembrar. A, I sobre O, menos P' sobre P, F sobre F menos P. Como ele está falando em altura da imagem, eu peguei esta segunda parte da fórmula, I sobre O. Como ele deu a distância focal e deu a distância dos carros até o espelho, que é a distância do objeto até o espelho, então deu F, deu P, eu vou pegar a quarta parte da fórmula. Então, eu estou usando a segunda parte da fórmula e a quarta parte da fórmula. Primeiro carro, I, ele chamou a altura de Y'1. O, a altura do carro, ele não deu O mesmo. F, a distância focal do espelho, menos 2,5, vimos na página anterior. De novo, F, menos 2,5. E a distância do primeiro carro ao espelho, P1, está na página anterior, 5. Menos 2,5, está aqui. Menos 2,5 com menos 5, menos 7,5. Dividir em cima e embaixo por 2,5. 2,5 por 2,5 dá 1. 7,5 por 2,5 dá 3. Menos e menos dá mais. Então, essa relação Y'1 dividido por O deu 1/3 para o primeiro carro. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o segundo carro. Tudo igual, Y'2 sobre O. Ele disse que os dois carros têm o mesmo tamanho, então O para os dois. A distância focal do espelho é o mesmo espelho, é a mesma, menos 2,5, menos 2,5. E aqui o P, a distância do segundo carro ao espelho, está na página anterior, chamamos por P2, que deu 10. Menos 2,5, menos 10, menos 12,5. Dividir em cima e embaixo por 2,5. 2,5 por 2,5, 1. 12,5 por 2,5, 5. De novo, menos e menos mais. Então, Y'2 dividido por O é igual a 1/5 para o carro 2. O que o problema pediu, pessoal? Ele pediu Y'1 dividido por Y'2, tá? Então, eu vou fazer isso dividido por isso. Como os dois, são divididos por O, a gente multiplicaria aqui pelo inverso, ficaria um O no numerador, um O no denominador, já cortaria. Então, já cortei direto, tá bom? Esse O e O aqui são iguais, eliminou. Muito bem. O que é Y'1? 1/3, tá aqui. Dividido por Y'2. Só que o Y'2 é 1/5, é uma fração, então eu multiplico pelo inverso. Em vez de 1/5, 5 sobre 1. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 1, 3. A razão entre as alturas das imagens desses carros, alternativa E, 5/3. Ok? Um golinho de água enquanto vocês ouvem mais um pedacinho do David Bowie. Número 4, gente, 2019. Esse exercício é bem dificinho, tá? Um objeto pontual luminoso oscila verticalmente em movimento harmônico simples. Ele dá a equação do movimento harmônico simples, mas não se assustem, nós não vamos usá-la aqui, tá? É disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo E, de raio de curvatura 8A, a uma distância 3A
desse espelho. A única coisa que a gente tira daqui é que esse A é a amplitude do movimento. Então, você tem aqui um objeto luminoso oscilando verticalmente nesse eixo Y, ó, na frente do espelho. Então, ele faz isso aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A amplitude do movimento é A, certo? A distância do objeto ao espelho, 3A. Ó, a distância do objeto ao espelho, P, 3A, certo? Que mais ele forneceu aqui, ó? O raio de curvatura do espelho, 8A. Nós trabalhamos com a distância focal, que é sempre a metade do raio. Metade de 8A, distância focal, 4A, certo? Que mais? O espelho é côncavo, distância focal positiva, certo? E o tamanho do objeto, ó, é o próprio valor da amplitude. É como se fosse um objeto aqui, ó. Como ele faz isso? Vai e volta, como se você tivesse um objeto na frente do espelho que tivesse uma altura, uma amplitude A. Então, o tamanho, a altura do objeto é igual a A, ok? Então, vamos guardar esses dados para o espelho. Agora, ele vai tirar o espelho daqui e vai colocar uma lente, tá? Então, ó, um observador visualiza a imagem desse objeto conjugada pelo espelho, mede a sua amplitude, que ele chamou de A1, e mede a frequência de oscilação, que ele chamou de F1 do movimento da imagem. Troca-se o espelho por uma lente. Está aqui a lente L. Essa lente tem distância focal A, índice de refração 2. O mesmo observador visualiza uma imagem projetada do objeto oscilante, mede a amplitude A2 e a frequência F2 do movimento da imagem. Considere que o eixo óptico dos dispositivos usados passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo, que oscila, e as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo de índice de refração 1. Provavelmente o ar, que é um índice de refração 1, certo? Então, essa lente aqui, ó, se comporta mesmo como uma lente convergente, porque vocês estão vendo que o índice de refração dela é 2, ela está no ar, provavelmente, índice de refração 1. Toda vez que o índice de refração da lente for maior do que do meio, ela tem um comportamento convergente. E a própria figura mostra que ela é convergente. O problema pede duas coisas, gente. A razão entre as amplitudes A2 sobre A1 e a razão entre as frequências, ok? Vamos fazer em primeiro lugar para o espelho. Ó, aqueles primeiros dados daquela primeira página, passei para cá. Distância focal do espelho, 4A. Tamanho do objeto, O, é a própria amplitude, a altura do movimento. E P, a distância, 3A. Tá tudo lá na primeira página, tá? Aqui eu, sem querer, repeti, ó, F4A. É esse F aqui. Eu vou pegar aquela segunda parte da fórmula de novo, I sobre O, e a última parte da fórmula, F sobre F menos P, idêntico ao problema anterior, tá? A altura da imagem, chamei de I1. A altura do objeto na frente do espelho, O1. F1 aqui, distância focal do espelho, e P1, a distância do objeto ao espelho. I1 é I1 mesmo. O O, a altura do objeto, está aqui, ó. A própria amplitude do movimento, A. A distância focal ele forneceu, 4A, está aqui, ó, 4A, 4A. E o P1 também está na primeira página, 3A. Então, ficou I1 sobre A, 4A, e aqui 4A menos 3A, 1A. A cortou com A, e 1 sobre A igual a 4. Passei o A para cá, o tamanho da imagem I1 é 4 vezes a amplitude, tá? 4 vezes A. Só que a amplitude desse movimento, na verdade, gente, a amplitude da imagem, né? Sobe e desce, é o próprio tamanho da imagem. Então, aqui onde está I1, tamanho da imagem,
é a própria amplitude A2 que ele fala no texto. Então, guarda esta resposta. Agora, eu vou fazer tudo isso de novo para a lente. Isso aqui eu já falei lá atrás, ó, tá? A lente tem um comportamento convergente. A distância focal da lente ele deu, vale A. E o resto é tudo igual, ó. I2, a altura da imagem, né, do objeto que está oscilando na frente da lente, dividido pela altura do objeto. Distância focal da lente, chamei de F2 e a distância P2, tá? I2, a altura da imagem. O2, tamanho, altura do objeto, igual aqui, ó, é a própria amplitude A. Distância focal da lente ele deu no texto, vale A. E a distância do objeto até a lente é a mesma, tá aqui na figura, ó, vou voltar, ó, 3A. Distância do objeto até a lente também é 3A. A, ou seja, 1A menos 3A, menos 2A. A cortou com A, sobrou menos 2, tá? Então, aqui, ó, sobrou I2, aqui, ó, I2 sobre A igual a menos 1 sobre 2. Esse A está dividindo, jogo para cá multiplicando. Então, I2 é menos A sobre 2, tá? Como ele quer a amplitude, eu vou colocar isto em módulo, tá? Aqui o I negativo só está querendo dizer que a imagem é puff, de ponta cabeça. Mas isso não interessa porque ela está oscilando, me interessa a amplitude dela, o tamanho da imagem, tá? Muito bem. Então, o A2, a amplitude no segundo caso, é o I2 em módulo, ou seja, em vez de eu colocar menos A sobre 2, A sobre 2. Agora, ele pediu para dividir A2 por A1. A2 é isso aqui, A sobre 2, dividido por A1, que é isso aqui, 4A. Divisão de frações, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica A sobre 2 vezes 1 sobre 4A. A em cima, A embaixo, cortou. 2 vezes 4, 8. Então, a relação ou razão entre as amplitudes, 1/8. A frequência, nós não precisamos fazer cálculo nenhum, gente. Por quê? Escrevi aqui para vocês, ó. Em ambos os casos, as imagens oscilam em movimento harmônico simples, com período e frequência idênticos ao do objeto luminoso. Então, a razão entre as frequências, já que elas são iguais, um número dividido por ele próprio vai dar 1, tá? Então, essa combinação de respostas está no item A, certinho? Então, esse aqui é de arrepiar os cabelos, né? Então, vamos lá? Número 5 e último exercício. PUC 2020. Um paciente consulta um oftalmo alegando dificuldade em observar com nitidez objetos distantes. Quem não enxerga bem de longe é míope. Olha aqui, comecei aqui, ó. O paciente tem miopia. Ao realizar os exames, fica constatado que a distância máxima de visão distinta do paciente é 50 centímetros. Ele enxerga bem até 50 centímetros, ou seja, meio metro. Passou disso, ele já não enxerga bem. Nesse caso, para que ele consiga ver com nitidez objetos no infinito, ou seja, muito distantes, o oftalmo deve receitar uma lente corretiva de que valor de divergência? Gente, em primeiro lugar, lentes corretivas para uma pessoa que tem miopia são lentes divergentes. A lente divergente tem distância focal e vergência negativas. Qual é a fórmula para a pessoa que tem miopia? Vergência é menos 1 sobre D. O que é esse D? É essa distância máxima, olha aqui no texto, que o paciente consegue enxergar bem. 50 centímetros, ou seja, meio metro. Menos 1 dividido por meio, menos 2. Vergência é dada em
dioptrias, certo? Então, ele vai usar um óculos, na verdade, com -2 graus. Lembra que graus é o nosso termo corriqueiro, mas, na verdade, a divergência é dada em dioptrias. Isto está no item A. Aqui, só para lembrar, gente, quem não enxerga bem de perto tem hipermetropia. As lentes corretivas são lentes convergentes. A distância focal e a vergência de lentes convergentes são positivas. E a fórmula para quem tem hipermetropia é vergência igual 1 dividido por 0,25 menos 1 sobre D. Esse 0,25 metros ou 25 centímetros é a mínima distância para uma visão distinta. Então, é um valor fixo. Às vezes tem vestibular que fala assim para vocês: considere a mínima distância para uma visão distinta 20 centímetros, por exemplo. Então, em vez de usar aqui 0,25 metros, você vai usar 0,20 metros, tá? E D é a distância que a pessoa hipermétrope enxerga. Então, eu vou ler o caderno. Eu não consigo ler aqui, ó, a 25 centímetros. Vamos supor que eu tenha hipermetropia. Então, eu afasto o caderno a meio metro. Consigo enxergar a meio metro. Então, essa distância aqui, ó, D, meio metro, ou seja, 0,20, meio metro, ou seja, 0,50 metros. Belezinha, gente? Acho que acabou? Acabou, acabou, gente. Então é isso, tá? Até a próxima aula. Tchau!